Boa noite a todos que estão nos assistindo. Havendo coro legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficarem em pé, para que o primeiro secretário faça a leitura de um texto bíblico. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, a todos que nos acompanham. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a nossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vós alegrastes, por um tempo, com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. Palavra da salvação. Coloco a ata da última reunião em única discussão. Coloco a ata da última reunião em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da última reunião. Passamos agora para a ordem dos expedientes. Não temos nada a registrar. Passamos então para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 020. A Comissão de Finanças e Orçamento entende que o projeto de lei é constitucional, pois presente a competência do município e a iniciativa do chefe do executivo. Além disso, o projeto de lei está em consonância com as diretrizes financeiras e orçamentárias do município, uma vez que se trata de ação que visa contratações de operações de crédito com a Agência do Fomento Paraná S.A. O projeto de lei está de acordo com as normas constitucionais e legais, conforme destacado no parecer jurídico. A autorização da contratação de operações de crédito com a Agência do Fomento está amparada na Lei 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, onde também se encontra de acordo com a capacidade de endividamento do Fomento Paraná, delegada a autonomia político-administrativa para que os municípios possam legislar sobre assuntos de interesse local. Diante das análises realizadas, a Comissão de Finanças e Orçamento emite parecer favorável ao projeto de lei 26. José Aparecido de Souza, presidente; Rodrigo Fernando Trava, secretário; Wesley Roberto Pereira Xandu, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 27. O projeto de lei dispõe sobre a contratação de operações de crédito com a Agência do Fomento, para distribuição de recursos, para aquisição de imóveis e terrenos para a construção de ginásio de esporte e o centro de eventos. Visando o melhor bem-estar para toda a população, lhe proporcionando conforto e diversão. Ressalvo um fator primordial de crescimento do turismo da cidade de Sabáudia, onde poderá melhorar, acoplar as atrações de diversas esferas e áreas trazidas à cidade para a atração da população e daqueles que ela visitarem. Tendo em vista que o presente projeto traz todo o cumprimento legal trazido pela Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde também se encontra de acordo com a capacidade de endividamento do fomento. Considerando-se que tal propositura é constitucional, segue critérios de orientação do tribunal, bem como se utiliza de índice conhecido para fazê-lo. Diante do exposto da importância do projeto de lei 26, a comissão, após analisar seus artigos e discuti-los, delibera favoravelmente pela apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. José Aparecido de Souza, presidente; Denis Ricardo Manoeira, secretário. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 28.
O projeto de lei tem como objetivo, apresentado pelo Poder Executivo, buscar autorização para contratar operações de crédito com a Agência do Fomento. Foi analisada quanto à competência para a presente propositura e foi observado no artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal, que cabe ao chefe do Executivo o direito subjetivo da presente propositura, pois trata-se de interesse local. Este projeto de lei traz em sua justificativa de propositura a descontinuidade de investir na aquisição de lote, onde seria realizada a nova vinculação de parque industrial para Sabáudia, alegando a urgência de aquisição de imóveis e terrenos, por meio de solicitação de financiamento para a construção de um ginásio de esporte e centro de eventos. Seria esta a mais alta incoerência quanto aos bens imóveis já em posse dessa municipalidade e passíveis de receber essa benfeitoria, uma vez que a propositura da solicitação de crédito visa a compra de terrenos para o ginásio e centro de eventos. Porém, não foi realizado qualquer estudo dos imóveis já vinculados à nossa cidade para essas edificações, ou caso tenham sido realizadas, não foram anexados ao projeto de lei. Para justificá-lo, pois, em detrimento de uma ampliação de rendimentos tributários, de possibilidade de gerações de mais empregos, bem como o retorno direto do investimento feito, declinou-se em estudos de áreas em sua titularidade para fazer essa edificação ou não trouxe os mesmos. Este relator não é contrário à edificação do centro de eventos ou o ginásio de esportes, uma vez que entende ser digno o incentivo à prática de esporte e o acesso à ampla cultura. Porém, considera o valor R$ 4.500.000 para aquisições apenas de terrenos para as futuras edificações citados no projeto de lei são demasiadamente altos comparados aos aproximadamente 10 alqueires que seriam adquiridos para o projeto que será paralisado do Parque Industrial. Dentro das limitações legais e os dados apresentados, este relator entendeu que essa municipalidade tem a capacidade financeira para a operação, porém, é contrária à propositura deste projeto de lei, uma vez que não ficou demonstrado estudo objetivo para essas aquisições de novos imóveis ou terrenos. Alex Hernandes Valentim, relator. Projeto de lei número 26, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência do Fomento do Paraná. Coloco o projeto 26 de 2025 em primeira discussão. A palavra está em aberto. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui, a banda, amigo de casa aí que nos assiste. Eu quero dizer a vocês, você de casa também, sou muito, mas muito favorável a um ginásio de esporte e a um centro de evento no município. Mas quero dizer também que não dessa forma. Eu acho que nós temos outras prioridades para endividar o município, pegar esse dinheiro e fazer um financiamento. Eu tenho visto aí no passado, o prefeito Hugo financiou um asfalto do posto Mendonça até o Trevo, gastou 1,5 milhão e até hoje ele está pagando. E foi feito do Trevo até na Nilceval quase 10 milhões e não teve gasto nenhum. Então, eu não sei se o prefeito, se ele foi para Brasília, se ele tem algum programa de governo. Nós temos tantos deputados bons. O nosso prefeito é do partido do PSD, do Ratinho Júnior, onde podia conversar aqui com os deputados, conseguir verba para fazer ginásio de esporte. Eu ajudaria a correr atrás com o meu deputado, ter certeza que ele ia dar uma força, que eu estou com o deputado Cobra. Até fiz uma ligação para ele, falou, não, nós corremos atrás e ver. Então eu sou muito a favor do ginásio e do centro de eventos, mas não dessa forma, não financiando, não arrumando dívida aí para vários anos, para não pagar dentro do mandato dele, outros prefeitos pagar. Eu até na minha vida particular, eu sou um pouco contra financiamento, porque financiamento tem juro e tem gasto. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui meu questionamento, que vou votar contra esse projeto,
mas não sou contra a construção nem do centro de evento e nem do Jardim Esporte. Obrigado. A palavra continua em aberto. Com a palavra, vereador Alex. Vamos lá, boa noite aos que se fazem presentes, boa noite aos que estão acompanhando nós em casa, aos vereadores. Vamos lá. Eu, como relator da Comissão de Justiça, fiz um parecer separado, porque sou contrário ao projeto. Não sou contrário à aquisição de terreno, mas eu achei o valor de 4,5 milhões só para compra, aquisição do terreno, achei um valor alto. Achei um valor alto porque em pesquisa, em falas, não cheguei num valor para aproximadamente aí dá mais de 160 metros, 160 reais um metro quadrado. Se a gente colocar aqui um terreno de 11 mil metros quadrados aproximadamente, vai ser 1,5 milhão, 1,6 milhão. Se a gente multiplicar isso por 2, a gente chega aí perto de 3,2 milhões, ainda falta aquém do financiamento. Mas vamos lá. Se o projeto tivesse vindo para a aquisição de terreno e construção, com certeza já teria meu voto nessa primeira votação da extraordinária. Mas apenas a aquisição de terrenos para construção e edificação de centro de eventos e ginásio de esportes, meu voto é contrário. Por quê? Eu não sou contra que o município tenha um ginásio de esportes mais adaptado. Já conversei com alguns vereadores, conversei com o Hugo pessoalmente, sei que o projeto é bacana, sei que vai de encontro com a realidade do município, mas neste momento, para aquisição de terrenos, 4,5 milhões, eu acho meio complicado. Nós temos o centro de eventos lá, o clube, né? Não é um centro de eventos, é um clube, que tem um terreno, né? Ele é grande, mas ainda tem um terreno ali para o fundo, poderia ser destinado ao ginásio de esportes, porque eu sei que um centro de eventos, o espaço deveria ser bem maior do que o espaço ali. Não sei se tem outros terrenos, porque não foi acoplado nesse projeto de lei. Até consultei o projeto de lei do Parque Industrial, e o vereador que hoje é presidente, né, o André, foi contra, o vereador José foi contra, a vice-prefeita foi contra. Tiveram vários motivos que eu concordei, lendo os pareceres de Vossa Excelência, mas tem alguns que me chamam a atenção, que também eu coloquei no meu parecer. Por exemplo, vou ler aqui para vocês. Regido pela ordenação de prioridades e suas necessidades. Então, uma comissão falou que não era a prioridade ter o parque industrial. Outra comissão falou que o município tinha terrenos desocupados no parque industrial, é verdade. Então, teria alguns ainda que dava para colocar outros empreendedores lá. Outra comissão falou a mesma coisa, considerando que o município tem terrenos desocupados e não cumprindo a finalidade, contrato de concessão de uso. Então, assim, por que não foi apresentado um levantamento de quais terrenos o município tem? Não dava para fazer um outro tipo de aquisição sem ser um financiamento, né? Eu pedi um requerimento e veio do Fomento Paraná que a gente tem capacidade de mais de 9 milhões para a contratação de um crédito extra. Porém, realmente, eu coloquei no meu parecer, o município tem essa condição. Só que só veio esse requerimento, essa indicação aqui do Fomento Paraná, porque eu contestei ontem, quase 5 horas da tarde. Porque no primeiro ofício que o executivo mandou, não veio. Não veio. Outra coisa, veio com erros, que eu fui questionado e não veio a resposta. Ficou faltando a resposta. Veio com erros. Aí hoje veio lá 9.419.000. Porém, o que eu pedi para consertar ou para ver se estava certo ou errado, para não parecer que eu estava equivocado, não veio a resposta. Então, realmente, a questão do Paraná Cidade, realmente o município tem capacidade. Só que assim, gente, só para o terreno 4,5 milhões, fica o questionamento. Vão ser aproximadamente 6 anos de dívida para o município, então vai ultrapassar essa gestão, até porque, né, fazer todos os trâmites vai aí mais um tempo, e aí vai passar para outra gestão. Pode ser essa, pode ser outra, a gente nunca sabe, né? Mas vai ficar uma dívida aí. E 4,5 milhões vão se tornar mais alguns mil aí, se não mais 1 milhão de juros, apesar dos juros ser baixo pelo Paraná Cidade, 1 ponto alguma coisa. Mas eu deixo meus questionamentos. Se eu for convencido, né, de uma outra
foi até o momento, pode ser que eu mude de opinião, né, até para os pares aí, fazer uso da palavra, mas até o momento eu não tive essa consideração em levar o voto favorável e sim contrário, porque eu acho o valor alto para apenas aquisição e não para construção. Então, sou favorável sim ao ginásio de esportes, ao centro de eventos, acho que a cidade tem porte, o nosso povo precisa, mas para apenas aquisição eu sou contrário. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre? Com a palavra o vereador José. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa reunião extraordinária nessa quinta-feira, projeto que entrou aí de urgência, aprovado por unanimidade por essa Casa de Leis. Boa noite, vereadores, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, amigas, sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. E boa noite às famílias que vão nos assistir também aí depois ou durante a gravação agora. Eu vou levantar alguns pontos, né? Cada um com a sua propositura, cada um com o seu voto, com o seu argumento, mas enfim, discordando, né, da palavra do vereador Alex e da palavra do vereador Paulo, porque, na verdade, esse dinheiro que já está sendo essa capacidade nossa, que está sendo só a metade, a gente está pagando até juros sobre ele, que foi implantado na gestão de 2021, que veio para essa Casa de Leis, como ele disse, com a finalidade de se retratar do Parque Industrial, aonde eu fiz um parecer, que eu me lembro, o vereador Israel estava na época, contrário. E os meus pontos bem positivos sobre isso, porque nós temos um parque vigente na cidade que precisa de investimento. Simplesmente, a gente não pode aumentar essa capacidade, porque a gente não tem estrutura para poder trazer muitas famílias para a nossa cidade. Esse foi meu ponto de vista. Se mexe com a saúde, se mexe com a creche, tudo envolve no crescimento. Então eu fui contra naquela época, né, como o vereador disse aqui, levantou os pareceres, mas agora esse projeto, ele vai de encontro a uma realidade que Sabódia precisa. A gente precisa resolver o problema da escola Hermínia, da professora Rose, que luta por um ginásio. A Amadá nos cobra direto sobre isso, porque também não tem onde deixar essas crianças. E lembrando que nós temos mais de 9 milhões para a gente reter, né, que no mandato passado, na época, estava pegando toda a capacidade, a Câmara ainda houve 3 votos contrários, contra 6, a favor 6, e hoje, não sei a propositura de cada vereador, mas eu voto favorável a esse projeto, extrema importância, por quê? 4 milhões e meio que a gente tem liberado, isso é um dinheiro que o Estado está nos contemplando, já está lá, já foi feito no mandato passado. O Executivo só está transformando. A não jogar no momento no parque, não significa que o parque vai parar, porque eu sou favorável sim, de entregar documento para o parque industrial que está faltando, mas esse centro de eventos, gente, se a gente não aprovar esse projeto, a gente está falando de 11 mil metros de terra para construir esse tão sonhado, e são mais 39 mil metros de terra que é para a gente fazer o nosso centro de evento. Quanto de aluguel a gente paga no final do ano de formatura e as coisas que tem? Não tem como a gente reprovar um projeto desse. Penso eu comigo. Ele teria que passar por unanimidade, mas a gente tem que se respeitar, né, a opinião de cada um. Esses 4 milhões e meio, vereadores e família de casa, vão nos gerar um investimento de mais de 22 milhões, se parar para pensar. Porque assim que o projeto ser aprovado e o Executivo financiar esse dinheiro, ele tem mais de 20 milhões de recursos livres para construir. Já está lá, é só pegar, a gente está demorando demais para aprovar. Então, eu peço o voto de vocês favorável, porque a gente, pegando 4 milhões e meio, são 5 anos para pagar, é um mandato e mais um ano, que vai ficar um pouquinho para o gestor. Como disse o vereador, um jurinho pequenininho, como a gente tem o nosso cartão, né? Você tem lá 40 mil para pegar, você não pega 100, mas 40 você pode. É o que o Estado faz. Agora, poxa, a Sabódia tem 9 milhões para investir no ginásio. Lembrando que 39 mil metros, a gente não vai ter só o centro de evento. A gente pode construir uma creche, porque eu sei onde que vai ser o terreno comprado, que é lá, vereador Israel, pro lado do Primavera, que tanto nos cobra o crescimento. A gente pode construir uma academia nesses 39 mil metros, uma praça nesse terreno. Não tem como eu ser contrário. Mesmo me provando na lei, esses 4 milhões e meio hoje está gerando prejuízo para o município, porque a gente está pagando juros desse dinheiro. Ele já foi financiado lá atrás, não precisa liberar. E graças a Deus, gente, graças a Deus não vai nos apropriar a terra. Eu tenho arrepio quando me fala isso, o vereador Israel sabe disso. Porque eu tenho hoje, vereador Alex,
São 3 alqueires que foi desapropriado no gestor, que não foi pago, está em juiz. Nós passa de 2 milhões de precatória para receber, para acertar com os empresários que foi debilitado as terras. Eu sempre briguei por isso, meu nome foi para a rádio na época, o senhor presidente também estava presente. Eu luto sim, para a gente dar estrutura para o que está aí, esses 23 alqueiros, documentação, pavimentação, a galeria que não tem, né, só foi enchendo de parede, o agricultor reclama, aonde vai pôr essa água? Agora vem falar para mim que a gente precisa aumentar para mais? Não, cuida do que está aí, porque senão o povo não vai nem beber água e nós não vamos ter creche para esse povo. Né? Então eu voto favorável sim, com o pé no chão, e eu tenho certeza absoluta que mesmo tendo voto contra nessa Casa de Leis, o prefeito vai construir. Eu quero ver nós inaugurando essa placa ali com o nome de vocês, que vai ser contrário, porque a gente não pode barrar 4 milhões e meio que vai trazer 22 milhões de reais para essa baldia. É impossível um negócio desse. Então eu voto favorável. Hugo, você tem todo o meu apoio. Vamos ver como é que os vereadores vão embasar agora nesse projeto, para a gente trazer esses 22 milhões que Vossa Excelência conseguiu, através de 4 milhões e meio que a gente vai financiar, para a gente fazer esse estádio. Ver campeonatos que o vereador Xandu vai estar firme ali filmando, que os nossos jogadores precisam, né, dessa contemplação. É uma briga para ter um jogo de futebol. Chegar no Primavera, ver, né, um centro de evento para a gente ser convidado para uma formatura. Então, gente, não tem como votar contrário. Eu respeito a cabeça de cada um. Quando hoje eu fiquei conversando com o vereador Alex, né, que eu fiquei aguardando a fazer o parecer, e fui estudar o projeto, fui estudar o requerimento. O senhor presidente mandou para nós hoje ainda essa propositura do Estado. É um dinheiro livre, é um recurso que nós temos a capacidade de investir no município. Ele já está lá, ele é nosso, estamos perdendo dinheiro, porque a gestão não teve a capacidade de financiar para vir passar balde, ficamos lá pagando juro, a gestão passada. Então agora que a gente tem a propositura de fazer esse centro de evento, cara, esse ginásio, eu vou ficar muito feliz. Sei que o Hugo vai ter muita luta pela frente para fazer os trâmites, né, de matrícula, se eu não me engano já está correndo atrás. Mas, gente, pensa com carinho nesse projeto e vamos aprovar ele. Tem ainda mais uma sessão, vereadores, para a gente aprovar, né? Então vocês podem rever a propositura, entendeu? Vocês podem ser contra hoje, mas ser favorável depois, porque projeto que vai de encontro com a população, a gente tem que aprovar. 4 milhões e meio para a gente fazer esses 22 milhões, a gente tem que pensar nisso aí, né? Quanto valor vai ter essa baldia quando passar um munícipe por aqui e ver um estádio numa avenida como a Jaco Valério, de passar por uma saída e ver um baita centro de evento, uma creche nova, não tem cabimento votar contra. Me desculpe, mas eu voto favorável e vou contar com o voto de cada um de vocês e vou defender, senhor presidente, até terça-feira, a gente aprovar esse projeto com a maioria dos vereadores. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Israel. Vou passar para o Israel primeiro, depois... Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, os que nos acompanham. Senhor presidente, no mandato passado eu tive a oportunidade também com o vereador José, com o senhor presidente também, o vereador André, de ter recebido esse projeto nessa Casa de Lei. E naquele momento o vereador Israel votou a favor, naquele momento, daquele projeto que veio dessa capacidade, que era para o Parque Industrial e também era para o centro administrativo. E não aconteceu naquele momento, né? Não sei, devido à turbulência que é, o impasse, que eu também, se viesse nessa casa, se essa gestão tivesse olhado e viesse dado continuidade naquele projeto que veio no passado, aqui eu seria a favor. Então quero dizer, senhor presidente, que eu quero manter a minha palavra de ser a favor, porque eu também acho que é uma necessidade, o município precisa, né? Então quero dizer, só estou mantendo, porque queria muito eu que tivesse acontecido no passado, quando veio para essa Casa de Lei a capacidade, e a gente, né, até fizemos propaganda, e a gente sabe que as coisas é lenta no país, não aconteceu naquele momento, mas veio agora essa proposição, voltou de volta para a construção desse centro de evento, construção também, né, desse ginásio, que tanto o povo nos cobra. Eu só quero dizer, senhor presidente, que eu pedi a palavra que da mesma forma que eu votei a favor no passado, mantenha a minha palavra votando a favor desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, talvez
A gente fala as coisas aqui e a gente não tem informação. O prefeito não chamou nós para conversar. Não estou sabendo, vereador José, desses 22 milhões que caiu de paraquedas aqui agora, que ninguém falou isso para a gente. Onde vai ser investido? Da onde que vai vir esses 22 milhões para o município? Eu não estou sabendo. Ninguém me falou isso. Isso para mim, você me falando isso aqui para mim, você vai me perdoar, mas para mim é uma novidade. Eu não, O senhor me cede ninguém me uma falou parte, isso. vereador? Tudo. Até inclusive eu ia pedir a palavra depois para me convencer o meu amigo Alex. Na verdade, esse financiamento ele já está proposto para o município, só está mudando a finalidade, na verdade. E o que acontece é o seguinte: ainda vai demorar muito tempo, porque o parque industrial que tem lá o decreto de desapropriação está na justiça. Tem mata ciliar, tem problema familiar, e nós estamos pagando juro sobre, porque foi decretado, está pagando juros sobre esse financiamento, e o município ainda não deu continuação, foi financiado já. Na verdade, eu até corri atrás da capacidade, o vereador Alex pediu, eu queria deixar tudo certo, com a documentação tudo correta, como veio no parecer da doutora. Mas nós poderíamos hoje estar normalmente fazendo essa sessão, né, como a gente combinou aqui por unanimidade, porque a capacidade que foi apresentada lá atrás, em 2021, já foi feito, tudo correto, foi financiado. E agora vai ter que fazer essa mudança, por quê? Quantos anos talvez vai demorar essa briga judicial? Nós estamos pagando, já pagamos R$ 49.500 de juros. Tem até os empenhos aqui, que eu fui correr atrás disso aí hoje. R$ 49.500, imagina. Se nós demorar mais, não sei, isso aí só em 2 anos, vereador. Que está parado lá no parque, talvez parque, né? Que talvez entre outra gestão e resolva também mudar, porque talvez está enrolado ainda. E olhando toda essa capacidade que o município tem ainda de terrenos que ainda tem que ser retomado, documentação que a gente precisa ainda regularizar, asfalto, nós precisamos da infraestrutura do outro lado da rodovia, emprego, né? Conversando com o meu vereador, nosso vereador Xandu aí, quanto emprego está faltando em Sabáudia. E outra, conversando com o prefeito, com o executivo, ele não quer parar a industrialização, viu? Você vai continuar fazendo o programa de industrialização normalmente, com o pé no chão, mas dando estrutura. É só essa questão, nós vamos parar de pagar juro e ainda já vamos dar início nessa benfeitoria que é o ginásio de esporte e esse centro de evento que é tão sonhado. E essa questão dos 22 milhões é uma propositura junto executivo, junto com o Estado. Eu vi o projeto, é muito lindo, se vocês quiserem depois pedir para o prefeito ver o projeto, é muito bacana, tem até espaço autista. Então eu gostaria só de explicar isso para Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Senhor presidente, mas eu queria te dizer que 4,5 milhões para aquisição de terreno é muito dinheiro. É muito dinheiro. Financiar, quando for um financiamento para um parque industrial, ou mais cedo ou mais tarde o retorno vem. E vocês que lembram da nossa cidade de 2005, 2004 e vê hoje, nossa cidade hoje é uma cidade rica, em vista das outras cidades nossa vizinha, ou está irregular ou não está, mas tem muitas e muitas famílias que sustentam suas crianças, sua esposa, paga sua energia com o dinheiro do parque industrial. Então, o vereador José falou, e eu também concordo com ele, nós precisamos entregar a escritura. Eu tenho uma reunião com a semana que vem, que era para ter sido hoje, aqui para semana que vem, de uma empresa que já faz mais de 10 anos que está aí, que ele precisa de documento. Por quê? Você tendo escritura, você consegue dinheiro. Você dá o terreno de garantia, a sua empresa. Mas eu estou falando hoje de aquisição de terreno. Nós somos ricos, nossa prefeitura, nosso município tem muitos terrenos. Tem que conversar com as pessoas, fazer permuta, não ficar gastando esse dinheiro, financiar, pegar dinheiro para comprar terreno. Eu estou vendo essa forma, e como eu falei, vou falar de novo. O Hugo hoje tem muito conhecimento em Brasília, em Curitiba, tem outras formas. Eu não sou contra, jamais seria contra o centro de eventos. Eu também gosto, eu gosto do esporte, eu gosto do Gelo Esporte. O nosso Gelo Esporte, que se eu falha a memória, foi uma Cirpoleto que trouxe, há quantos anos isso? Nós já merecia outro faz muito tempo. Mas tem tanta prioridade, se for fazer o Gelo Esporte, deixa as outras. Então, cada prefeito deixou o seu legado. Não tiro isso do Hugo, que é um sonho dele fazer isso. Eu só falo aqui, vou votar contra de financiamento,
mas que eu sou super a favor desse ginásio de esporte, esse centro de eventos. Vou estar junto, vou estar acompanhando, vou estar falando com o Hugo, vou estar correndo atrás. Eu vou ser parceiro, você pode ter certeza disso. Obrigado. A palavra continua livre? Com a palavra, vereador Israel. Eu achei interessante a fala dos nobres vereadores, é o questionamento de não saber. Foi citado aqui 22 milhões, quem sabe, de repente, senhor presidente, depois dessa sessão, senhor presidente, o próprio senhor presidente possa convocar, quem sabe, o jurídico e mostrar esses projetos que é verdadeiro, porque eu estou ciente. Eu sou uma pessoa assim que, independente de mandato, eu sou povo. Então eu já sabia desses trâmites, desse desenrolar. Então eu acho assim, de repente, faltou esse impasse do Legislativo e Executivo, que sempre teve a porta aberta para o Legislativo, de mostrar, quem sabe tem mais uma sessão, o meu voto continua sendo favorável, e tem mais uma sessão que possa explanar com mais facilidade para os novos vereadores, sobre esses 22 milhões que já foi citado pelos vereadores, que o município já tem para estar construindo esse centro de evento e o ginásio de esporte. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre? Com a palavra, Alex. Então, eu concordo com vocês, eu concordo plenamente. A aquisição de terreno é que ficou na dúvida, porque igual o vereador José colocou, podem ser feitos, a metragem que já vai ser, como esse projeto de lei já não trouxe a metragem que seria num próximo projeto de lei indicando com valores e tudo mais, essa seria uma próxima etapa do que a gente analisaria nessa casa. Mas, o que acontece? Quando você fala 4,1 milhões para a realidade de Sabaldi, eu sei, porque eu sou casado com uma pessoa que mexe com isso o tempo todo, eu vivo isso dentro da minha casa, eu sei de valores, eu sei até de leis, então eu sei que é um valor muito aquém. Aí quando você fala que vai poder ser feito nesses terrenos outras aquisições de construção, eu me pergunto, mas aqui no projeto que foi lido e estudado, está falando apenas do centro de eventos e do ginásio, que eu acho ótimo, mas a gente entende que seria um terreno então até um pouco menor do que Vossa Excelência colocou. Agora, se tiver um terreno que vai construir um ginásio e ainda vai sobrar terreno, aí é uma coisa que a gente precisaria saber. Aí eu concordo com a fala do vereador. Por quê? Porque se a gente for falar de prioridades, igual estava no outro parecer lá, a quadra do Moacir foi anunciada, mas ainda falta ver o recurso se vai ser fomentado pelo que estava escrito na matéria. Eu acho que é uma prioridade até mesmo antes, para depois do ginásio, porque daí vai resolver a questão da Rose, que eu acho válido, mas a do Moacir não vai poder pegar o ônibus e continuar indo lá. Então, de questão de prioridade, teria que estar mais certo a questão da quadra, que até onde eu li, posso estar enganado, foi conversado, foi articulado para viabilizar, né? Mas ainda não está 100% concreto. 22 milhões foi uma novidade para mim. Talvez se eu soubesse que já tem 22 milhões e vai financiar 4 para ganhar 22 milhões de investimento, igual a Vossa Excelência disse, pode ser que a gente mude de opinião mesmo, né? Porque daí a gente está falando de 22 milhões. Mas eu votar 4 milhões e meio só para terreno, achando que o terreno só vai dar para construir o centro de eventos e a quadra e não vai sobrar terreno, e ainda a gente teria que correr atrás de investimentos para construção, para mim se torna inviável. Mas com essa nova informação, talvez não. Então faltou articular, igual o vereador Israel disse, que a porta está sempre aberta, fiz requerimento, então poderia já ter vindo, e essas questões, gente, já poderia ter vindo no projeto de lei, nem se fosse em anexo, igual a procuradora faz, a Bianca, não mandou aqueles links, aquelas coisas que foi analisado a outra vez no projeto 17, talvez seria uma parte importante. E outra coisa de prioridade que eu queria levantar, nós vamos inaugurar, né, acredito que esse ano ainda, um novo CEMEI, que já foi discutido nessa casa de leis. Aí nós vamos desembocar, para vocês que estão em casa, 4 CEMEIs vão ser desembocados crianças em 2 escolas. A conta não fecha. 4 CEMEIs. Então a gente vai lá ter prédio do CEMEI Miquelina, ter prézinho do Pequeno Polegar, ter prézinho do Criança Feliz, ter prézinho da creche Tiamarô. E aí vai desembocar na Dom Moacir e no Neida, sendo que eles já não estão conseguindo colocar todas as crianças que precisam lá no primeiro ano. Professor então, estou Alex, falando de prioridade. só sobrou o projeto aqui do financiamento, por favor. Não, eu estou falando, porque a gente está falando de prioridade. Como o vereador José falou que vai ser construído, que pode ser construído, eu estou falando que é questão de prioridade também do projeto que eu estou votando, porque a gente está falando de 4 milhões e meio que vão ser financiados.
Mas é isso, é questão de prioridade e as informações que não veio junto ao projeto anexado. A palavra continua livre? Com a palavra, vereador Israel. Eu concordo com o vereador Alex. Eu estou dizendo que esse projeto, como é antigo, a gente sempre estava junto com a ex-vereadora Leila, questionando o valor, que inclusive até foi, naquele momento, a favor. No projeto, esse até 4 milhões. Esse até pode ser que seja menos. Né? Não, estou dizendo o projeto antigo, né? O projeto antigo, porque foi falado aqui que é uma coisa desde 2021, então estou recordando lá atrás. E quando eu disse também, vereador Alex, que a porta aberta, eu digo assim, esse acesso que o senhor presidente sempre deu para a gente, com o prefeito, de ter esse diálogo, faltou, eu concordo com Vossa Excelência, que faltou. Porque foi citado 22 milhões, então acho assim, devia ter explanado, que eu acredito que já tenha projeto também, né? Se tem valor, tem que ter projeto. Mas eu ainda vou manter, porque da mesma forma, eu quero ser coerente, da mesma forma que eu mantive lá atrás, votando a favor, respeitando os colegas, respeito a decisão dos colegas, vou manter, porque eu vejo que se viesse nessa casa, para aquisição de terreno para a indústria, eu votaria a favor. Se viesse nessa casa, como veio no passado, para construção de centro administrativo, votaria a favor também. Mas como, né, a nova gestão, né, novo grupo, viu essa finalidade, vou continuar mantendo meu voto, sendo a favor. Obrigado, senhor presidente, por palavra. A palavra continua livre. Hoje eu estou deixando os vereadores bem livres, para a gente discutir, bem discutido esse projeto. E hoje só tem esse projeto, viu? A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador José. Logo após Ricardo. A gente vai ouvindo o debate. A tese é, o Executivo está financiando pelo Estado 4,5 milhões. Nós, vereadores, avaliando o projeto, nós temos que nos perguntar, mas e daí? 4,5 milhões, ele vai construir um centro de evento como? Um ginásio, 7 milhões, 8 milhões. Nesse ginásio pode ter estacionamento, pode ter praça, pode ter indicação nossa, senhor prefeito. As quadras aí, que as meninas tanto querem jogar uma bola, uma praça de skate, enfim, vai para 10 milhões, não tem problema. A fundo perdido, nós como vereadores, com o nosso deputado, buscando recurso para a gente tão sonhada obra de ter um evento desse no município. E depois, essa outra destino que seria esse centro de evento, de formaturas, como eu já falei, que pode ter muito mais no sentido crescimento para o lado de Astorga, né? Acho que o prefeito agora, a ideia dele seria mais nessa localidade. A gestão passada seria mais, né, o vereador Israel lembra sobre isso. Mas falar em financiamento, gente, se eu não me faz memória, 2012, a população mesmo foi paga com financiamento, que alguns vereadores vão lembrar. Quando construiu a prefeitura? Foi feito com financiamento do Estado. Foi comprado caminhão com financiamento do Estado. É um financiamento que veio, que foi de conta que na gestão os vereadores da época aprovou comprar esse caminhão para carregadeira, tudo financiado em 2012. Né? Então agora, gente, pé no chão. Eu falo para vocês, o momento é o senhor executivo, como disse o vereador Paulo falou, e eu sou favorável. Ficou 4 anos uma gestão que se entregou 2 ou 3 escrituras aí do Parque Industrial, que o vereador Israel lembra, que foi uma luta sanguenta para a gente, né, como a Caimu e algumas empresas que precisava, e tem mais uma pia para vir aqui, então a gente precisa o quê? Continuar pagando as precatórias, que a gente sabe que tem, funcionário está faltando, o vereador Xandu sabe disso, está vindo gente de fora, de outro país, trabalhar aqui. Então, o melhor investimento desses 4,5 milhões é saber que quando eu ver esse ginásio e eu ver a estrutura na saída de Sabódia para Astorga, a cidade vai ser valorizada. Eu tenho certeza disso. E vamos resolver o problema do nosso jogador de futebol, né, que tanto precisa aí de cobrando a gente sobre isso. Então, eu permaneço com o meu voto favorável. Na gestão passada, o vereador Israel tinha uma propositura e eu tinha outra, porque, na verdade, gente, pisa no meu calo é quando se deposita em juiz um valor para se tomar uma propriedade e não se cumpre com a sua obrigação de pagar o valor venal, pelo menos do INCRA, que nem isso foi feito. Está aí o parque, sou favorável, gera renda, ICM e tudo mais. Então, vamos cuidar do parque aí, ó. Eu quero ver o vereador visitar o Parque Industrial hoje, que ele não vai ser cobrado. Uma pavimentação, uma galeria que a gente precisa fazer. Tem empresa que nem telefone tem ainda. Agora a gente vai pegar
mais 10 alqueiros para trazer 1.500 famílias e passar sede na cidade, não beber água, que às vezes não tem? Não vai resolver. Não adianta encher o cofre de milhões e não dar estrutura para quem está aí. Que nem ponto de ônibus o funcionário não tem no parque industrial. Então, eu continuo com o meu voto dessa maneira nesse projeto. Os vereadores têm que pensar com carinho, sim, na segunda e terceira votação. Os demais também têm sua propositura. E nós vamos construir esse ginásio, doa o que doer. É um sonho de Sabáudia e vou torcer por isso. Eu estou aqui há 41 anos. Quanto tempo faz aquele ginásio lá que está construído ali, que já foi reformado e reformado? Está na hora da gente fazer um ginásio novo e esse centro de evento. O que vai ser feito com o clube, eu não vou fugir da pauta. Mas eu torço, vereadores, que o voto de vocês seja coerente e que esse dinheiro seja aplicado com amor e carinho nesse requisito, né? Espero que vocês votem aí certinho e na segunda e terceira votação a gente finalize esse projeto e devolve para o executivo para parar de pagar juro desse dinheiro parado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Manuíra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite quem está aqui. E eu tenho certeza que esse projeto do Hugo é muito ambicioso. Nós vamos apoiar, sim, com certeza. Nós não somos contra a parte industrial, de maneira alguma. Só que temos que arrumar também. Falta galeria, falta asfalto. Nós temos que entregar os documentos para financiamento para esses caras poder criar mais, gerar mais emprego aqui ainda. Só que agora temos que fazer o quê? O ginásio esporte, com certeza. Vereadores, vocês têm certeza que na próxima sessão vocês vão dar o parecer de vocês com carinho, pensar bem, porque o centro de eventos é o sonho, uma realidade nossa aqui em Sabáudia hoje. Pode ter certeza. Muito obrigado, presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Israel. Ouvindo os nobres vereadores dizendo, eu acredito, como vem, eu não sei se tem prazo, ou se está em cima do prazo, ou se está estourando o prazo, mas eu acho que um projeto dessa altitude devia, sabe, antes, com mais abrangência, porque eu não vou mudar meu posicionamento, eu vejo que é necessário, né, Sabáudia pede, mas eu vejo sim, conforme a situação que a gente vai ouvindo, os vereadores falando, de repente faltou, quem sabe, um espaço do diálogo, né, através de desenho. Eu tenho esse acesso, como eu tive com Moisés, eu tenho que eu não estou nem aí, se olha com a cara feia, eu vou mesmo e quero saber, como eu fui no passado e continua sendo o mesmo vereador, de sentar, o presidente tem dado esse espaço, quando é que Vossa Excelência, até vereadores também do passado, às vezes não gosta, não é que a gente não gosta do projeto, é para a gente ficar mais à parte, de repente, até um sentimento, né, de desprezo, eu percebo, a fala, é que eu percebo, quem sabe, né, na próxima vez que vir dessa forma, senhor presidente, requerimento antes, solicita antes, né, que os novos vereadores sentem, e eu acredito que tem muitos projetos, é o pensamento que eu penso. E outra, quando for, eu acho que nós estamos fugindo muito do assunto da pauta, eu acho que nós temos que ficar mais focado no assunto, que eu tenho certeza que o povo de casa vai atender melhor na nossa reunião. Obrigado. A palavra continua livre. Gostaria de fazer o uso da palavra, eu vou ficar de pé, gente. Vou fazer o uso da palavra agora como vereador. Gostaria só de cumprimentar e agradecer também os nobres colegas pelo trabalho feito, né? Foi corrido, mas por unanimidade a gente decidiu essa reunião extraordinária hoje, que é quinta-feira, um dos pontos que eu queria explicar. E é por isso que eu mantive lá às 18h30, porque nós decidimos por unanimidade. Então, eu tinha repassado o projeto para o vereador José, que ele teria 24 horas para repassar para os relatores das comissões, e os relatores teriam 2 dias para expedir o seu parecer, que venceria hoje à noite. Então a gente manteve, porque decidimos por unanimidade, e também por não faltar nenhum documento, vereador Alex, inclusive nessa questão ali da capacidade financeira, e que penso comigo que não é necessário, já até falei na fala aqui com o nobre vereador que me cedeu a parte, que não seria nem necessário, porque hoje encontra lá parado esse dinheiro, e ele está registrado como 3.800.000 parque industrial, 700 mil reais como centro administrativo. Só que, se esse parque industrial, esse centro administrativo fosse ocorrer a construção, vereador Israel, já o mais rápido possível, a gente pararia de pagar esse juros que está sendo pago, porque ele está parado lá aquele dinheiro no fomento, a gente pararia de pagar esses juros que nós estamos perdendo, já perdemos R$ 49.500 do próprio projeto. O
o executivo não pegou ainda, né? Está lá na conta, mas ele tem que ser usado para aquela finalidade do parque industrial e os 700 mil reais que seria para o centro administrativo. E hoje, na verdade eu sempre coloquei em aberto, tanto eu, na correria a gente, né? Mas sempre coloquei o diálogo em aberto totalmente comigo, meu WhatsApp é aberto, sempre o prefeito também diz que pode ir lá, qualquer vereador que tiver qualquer dúvida pode estar conversando, perguntando, tirando as dúvidas, que ele estaria à disposição. E hoje, levantando toda essa questão, eu fui contrário, sim, lá atrás, ao Parque Industrial, justamente por essa questão, vereador Alex. Uma, que ia demorar, ia fazer uma desapropriação. E na mensagem, já veio escrever assim, ó, desapropriação do Parque Industrial. Não falou se era amigável, né? Seria amigável ou sem ser amigável. Então, com toda certeza, eu votei contra, porque muitos do Parque Industrial quer que ocorre lá a infraestrutura que é necessária, o asfalto. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem empresa ali naquela parte para baixo do Posto Mendonça, ali onde não tem asfalto, também naquela rua de trás, que contrataria até mais pessoa. Ele aumentaria o barracão, até mais, porque tem alguns que estão esperando documento também para transferir para o nome dessa infraestrutura ali. Daí nós também pensamos, igual Vossa Excelência, que a gente gostaria sim que pudesse sim fazer aquele financiamento e que fosse colocado no Parque Industrial, mas na infraestrutura. Não adquirir mais Parque Industrial e ainda mais da forma que seria. Sem asfalto nas ruas, só iria abrir o Parque Industrial para fazer a sessão, sem asfalto, sem galeria, sem nada, só iria usar o dinheiro para fazer o Parque Industrial. E hoje o nosso plano diretor, hoje, quando se abre um loteamento, quando se abre terrenos que tem que ter rua, já tem que ser com galeria, asfalto, calçada. Então nós já seria contra a legislação. Como que a gente ia votar uma questão dessa? E hoje encontra lá, discriminado lá, 700 mil, centro administrativo, 3 milhões e 800 para o Parque Industrial. Mas nós estamos pagando 49.500 e hoje está na nossa mão, dos novos vereadores, para a gente só destinar esse financiamento aqui, vereador Alex, para essa finalidade, ginásio esporte e construção do centro de evento. Mas não que o prefeito vá retirar lá o decreto. Ele não retirou o decreto. Se ele quiser, ele continua com o decreto lá, mas vai parar de pagar o juro, a gente vai usar em outro projeto simplesmente. Ele pode muito bem, com a arrecadação que nós temos, manter o Parque Industrial lá. Ah, saiu, deu certo a documentação, o prefeito está lá com o decreto de utilidade pública, pode acertar o terreno e comprar, normalmente. Então nós não estamos discutindo que ele vai parar o Parque Industrial para colocar no ginásio esporte e no centro de eventos. Na verdade, a gente vai pegar esse dinheiro que está parado, que sabe-se lá quantos anos vai demorar para resolver a questão ali daquele parque, para aplicar desse lado aqui no ginásio esporte, só para ficar bem explicadinho. Mas não quer dizer que ele vai parar lá. O decreto está mantido lá. E até, inclusive, os nobres vereadores podem continuar falando, mantenha lá o decreto, desapropriação mantido lá, desde que seja amigável também. Porque eu aceito desapropriação amigável, conversa com o pessoal, faz amigável, faz licitação de terreno, né, do Parque Industrial. Ok, nós vamos querer que aconteça isso sim. Mas hoje nós estamos nessa pauta hoje, somente para deixar bem explicado, e já aqui convencer os meus nobres colegas a votar favorável, que nós vamos só estar pegando esse dinheiro para adiantar essa questão desse projeto agora, que vai ser investido mais, como o vereador José falou, através do governo do estado, que já sinalizou positivamente, com projetos, com tudo. Fiquei contente, até fora da pauta, com a quadra também que está para ser contemplada, vi até o projeto, já tem até o protocolo, né? Acredito que a diretora já teve até o protocolo. Então, nós, nessa pauta de hoje, nós vamos autorizar hoje o executivo usar esse financiamento, que já ocorreu, essa operação, a usar agora para a construção desses 2 espaços citados aqui. Então eu acredito que os nobres colegas podem sim mudar de posição, votar favorável tranquilamente, e vamos pedir para o executivo manter lá o decreto.
e compra amigavelmente esses lotes, esses 10 alqueires aí. Porque hoje o município, ele tem uma arrecadação muito boa, ainda está sendo levantada a situação financeira. Como está financiado, a gente precisa usar esse dinheiro, vereador Israel. Senão vai ficar gerando juro para o próprio município pagar, imagina. A gente pagamos R$ 49.500 jogado fora. É tão difícil, né? Daria para usar em tantas coisas, R$ 49.500, imagina, gente. Daria para investir em várias coisas do município. Não, nós estamos pagando porque os terrenos lá, os lotes lá estão parados. Então, se continuar o decreto mantido lá, não vai pagar nada. E se nós autorizarmos o prefeito hoje e na próxima terça batemos o martelo lá para ser já sancionada essa lei, ele já vai dar andamento para que esse projeto possa acontecer e a gente vai parar de pagar esse, né, o pessoal da prefeitura pegar firme lá, correr atrás de tudo que precisa já para executar esses 2 espaços e já usar esse valor para não ficar pagando lá no Fomento Paraná esse juro. Então seria mais essa a minha preocupação. E continuar mantido lá, com toda certeza. Quem que não é a favor do parque industrial? Um parque industrial com o pé no chão, regular, desde que dê uma infraestrutura também para o pessoal que hoje já tem as suas empresas montadas que precisa de infraestrutura. Né? Hoje nós estamos falando de energia. Quem reclamar de energia no parque industrial? Né? Que ainda nem fez a ligação que está vindo de Astorga. Então nós temos que pensar essa questão. E essa prioridade, aproveitando mais esse recurso do Estado, vai ser uma bênção para o nosso município. Vai ser uma maravilha. Então, se Deus quiser, eu acredito que os vereadores vão acatar essa ideia aí. Vamos votar favorável a esse projeto, porque eu acredito que vai ser uma beleza. Vamos parar de pagar juros. Brevemente vai acontecer essas obras e vai ser bom para o povo de Sabaldi agora, nesse momento. E que mantenha lá o decreto de desapropriação. Quem sabe no momento que resolver a questão judicial de área de mata ciliar, que eu acredito que parece que tenha lá, resolvendo essa questão, o município já vai ter um orçamento de novo para comprar para comprar lá aquelas terras. Então eu peço, né, como vereador, o voto de todos, vamos votar por unanimidade e vamos colocar para correr esses projetos que vai ser de grande importância para o nosso município. Muito obrigado a todos. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Alex. Então, só complementando sua fala, senhor presidente, eu acho que o Hugo e o Moisés tiveram uma conversa sobre esse projeto na transição. Acho que eles tiveram um acordo aí, se não me falha a memória, acho que até o Hugo comentou comigo. E Vossa Excelência falou que quando foi apresentado o projeto do Parque Industrial teve falhas, assim como concordo com a fala do vereador Israel. Acho que se fosse explanado essa questão de que já tem investimento e tudo mais, eu acho que seria mais fácil. E assim, mas eu vou levantar uma bola aqui. A gente está falando tanto da infraestrutura, né, desses 4 milhões que vão ser investidos em outros lugares, mas se está faltando infraestrutura, por que a gente não pode usar esse financiamento, já que já estava aprovado, para melhorar a infraestrutura do parque industrial que nós já temos? Então, eu fico esse questionamento. Mas assim, volto a falar, não sou contra o ginásio, não sou contra o centro de eventos. O que está discutindo no projeto... Você cede uma parte só para explicar essa questão? Deixa eu só concluir que daí eu já termino. O que está discutindo aqui é que eu, no meu parecer, fui contra a questão do valor que eu achei alto para a questão de terreno. Bom, tudo que floreou em volta, eu sou favorável. É só a questão do projeto nu e cru. 4 milhões e meio no financiamento que já existe, que está pagando juros, eu achei o valor exorbitante para a questão só da aquisição do terreno. O restante eu estou totalmente de acordo, ainda mais com essas informações, e se o executivo quiser explanar igual o vereador Israel sugeriu, estou super ao ouvidos. Obrigado. Verdade, vereador Alex. Essa questão da infraestrutura, porque esse projeto que está em andamento é do ginásio. Então, já está se fazendo, juntando essa documentação já para já captar esse recurso e construir o ginásio. Agora, se tivesse projeto já encaminhado, com toda certeza, acredito que já esse recurso também iria para lá. Na verdade, é porque esse recurso está parado e já está usando nesses projetos que já estão engatilhados. É mais por essa questão. Não que a infraestrutura não é importante, claro que é. Mas se tivesse já um projeto em andamento de asfalto, galeria e tudo mais, com certeza, da mesma forma que está fazendo agora, isso seria
usar desse dinheiro para parar de pagar os juros. É mais nessa questão. A palavra continua em aberto. Com a palavra, vereador Wesley Xandu. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que estão em casa assistindo. Um projeto na qual eu voto com muita alegria, senhor presidente. Voto com muita alegria. É um sonho aqui em Sabódia ter esse ginásio de esporte. E eu fui muito cobrado, viu? Recebi muita mensagem hoje do pessoal: Xandu, você vai ser favorável. Com certeza eu sou favorável, voto 1000 vezes favorável à construção desse ginásio de esporte. Cobrei muito o prefeito Hugo, porque foi uma promessa de campanha. E promessa de campanha tem que ser cumprida, né? O prefeito falou: Xandu, a gente vai construir. Xandu, a gente vai construir. E hoje o prefeito mandou para essa Casa de Leis esse projeto. Sou favorável, né? Respeito a opinião aqui dos nobres, né? Queria que esse projeto passasse unânime, né? Hoje temos aí Sabódia na série bronze do Paranaense. O prefeito Hugo também teve que fazer para a Federação Paranaense assinar um termo de que iria construir um ginásio de esporte, porque a nossa quadra, todos sabem, que não atende a metragem mínima para participar no Campeonato Paranaense. Eu e o vereador Rodrigo estávamos no ginásio de esporte, né, vereador? Chegou um jogador e falou assim para nós: encontrei 2 vereadores aqui, será que o próximo campeonato vai ser no ginásio novo que o prefeito prometeu? Eu e o vereador Rodrigo olhamos para a cara dele e falamos: bom, a gente vai cobrar, vamos cobrar o prefeito. Não foi, vereador? Vamos cobrar o prefeito. O próximo campeonato acredito que não, vai ser agora final de ano, mas para o próximo, quem sabe, a gente já não vai estar lá no novo ginásio de esporte. Então, meu voto é 100% favorável, voto 10, 20, 100 vezes favorável. E estou com o vereador José. Independentemente do que passar aqui, o que depender do vereador Xandu, nós vamos construir esse ginásio de esporte para Sabódia, porque Sabódia merece esse ginásio de esporte. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Israel. É um projeto da Casa de Lei. Só que eu estou vendo assim vários comentários, né, a respeito da pauta. Eu quero dizer também que os vereadores de Sabódia, principalmente o vereador Israel, é a favor do parque industrial. Eu sei que lá atrás, mas além da agricultura, uma soma com a indústria que vai dar prioridade ao município para pagar esse financiamento. Então, começou errado, sim, essa Casa de Lei, é o papel dessa Casa de Lei, juntamente com o Executivo, é procurar se alinhar. Vários vereadores aqui no passado teve a sua base, fez a infraestrutura do asfalto. Tivemos, acho que o vereador José também teve uma oportunidade lá em Curitiba, correndo atrás dos deputados, Maria Vitória, na época era a governadora Cira, foi fugir da pauta, então eu vou falar também. Conseguiu recurso ali para dar uma alavancada no parque industrial. Então, às vezes quem olha de lá para cá acha que dá a impressão que é contra. Não, nós agradecemos a Deus por Sabódia ter uma agricultura forte e um parque industrial que vai dar sustentabilidade juntamente com a agricultura para pagar esse financiamento que eu acredito que vai passar nessa Casa de Lei. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre. Gostaria então de passar para a primeira votação do projeto 26/2025. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. O projeto está aprovado por 6 votos. Sendo só o projeto hoje, né, que entrou em regimento de urgência, passo então agora para a terceira parte da reunião, assuntos pessoais. Deixo a palavra livre novamente ao vereador que queira fazer o uso da palavra, somente com relação ao projeto votado nessa casa. A palavra está livre. Com a palavra, vereador José. Só vou fazer uma menção aqui, né, desse relatório aqui que foi encaminhado pelo gabinete. Até também o senhor presidente confirmou, né, que está ativo 3.800.000, né, e está ativo mais os 700 mil. Como foi difícil, vereadores, na época que o ex-gestor encaminhou o projeto, porque eu era favorável a gente fazer um novo empenho na rodoviária, que era a ideia dele fazer toda a secretaria ali com esse dinheiro, e porém os outros 3,5 milhões seria depositado em desapropriação
né, de terras do Parque Industrial, né? Ia depositar em Juiz e o agricultor que se virava aí para receber, né, a longo prazo aí, se recebesse, né? Que até hoje tem terras aí que a gente precisa estar acertando, como já foi falado. Então, gente, se o projeto viesse hoje do executivo para a gente pegar toda essa capacidade, eu empeitava todos vocês, nem que fosse sozinho, mas eu ia contra. Seria os 9.400.000, porque daí a gente se fala assim de responsabilidade fiscal. Nós, vereadores, temos que estar se preocupados sim, porque é um financiamento que a população, nós, famílias vão pagar, né? Mas ele está tendo tão com o pé no chão que ele está somente pegando a metade, que já está pego, na verdade, não está pegando, já está lá para a gente poder trabalhar com ele, né? Que se fosse ver, ele poderia estar mandando esse projeto, fazendo essa abertura de crédito. Não, ele só está pegando algo que há 2 anos o gestor não conseguiu fluir, né? E a gente está junto com ele aí. Acredito que agora, né, na hora que o senhor presidente já colocou na votação, está aprovado, graças a Deus. A gente pede aí que a gente continue com esse pensamento. E quem sabe a gente pode fazer unanimidade também sobre esse projeto. A gente torce para isso. Ninguém aqui contra ninguém. Não é ser contra o projeto, mas sim a finalidade, respeitando o pensamento de cada um. No mandato passado, eu e o vereador Israel, né, cada um teve seu voto, estamos aí amigos, ninguém está aqui para ser maior do que ninguém. Mas eu acredito sim, senhor presidente, que esses 4,5 milhões, ele vai trazer um valor muito grande para a cidade. Ela vai ficar linda, porque nós estamos falando de um ginásio com arquibancada, coberto, quadra, estacionamento, pode fazer uma academia de idoso, iluminação de LED, pista de caminhada. Imagina, um complexo esportivo de 7 milhões de reais. Porque, gente, todo mundo sabe que o Hugo, por ser um terceiro mandato, ele tem uma base política que ele criou. E é o único da história que está sendo o terceiro prefeito de Sabáudia. Então ele criou vínculo. Quando a gente se fala em 4,5 milhões, que vai se trazer investimento de 7 milhões para um ginásio desse, e vamos supor, vamos jogar mais 10 aí, nesse outro 39 mil metros quadrados, a gente vai valorizar a cidade sim. Eu acredito, vereador Israel, que o parque que nós temos aí, se a gente regulamentar a documentação, o parque vai pagar isso aí de letra. Porque quando o empresário tem uma escritura na mão, ele pode financiar, ele pode contratar, ele pode comprar novas máquinas. Mas o que o empresário faz sem documento? Não serve nem de herança para ele. E isso é a nossa preocupação. E lembrando a vocês, que todos vocês sabem, que nós temos um parque para ser aberto, privado, particular. Foi conversado no gabinete ali, foi comprado essa Simbal ali, ó, que está parada até hoje. Que nós temos um empresário forte, são 3, ADF, Ceval e Lorival, que são os donos ali, né, o César. Eles vão construir mais um parque. Então nós vamos trazer mais venezuelano, mais haitiano, porque a nossa capacidade talvez não consegue atender a indústria. Mas nós temos um parque que vai crescer ali privado, a terra é deles. Então o momento agora eu vejo que é sim, senhor presidente. A gente, lá na frente, coloca o pensamento positivo, nós, 9 vereadores, juntamente com o prefeito e o vice, e a sociedade, desamarrar essa fita, aonde vai ser comprada essa terra e a gente inaugurar esse complexo. Vai ser uma felicidade muito grande. E quem sabe, juntamente, a gente sair do aluguel, né, das formaturas, vereador Israel. Chega o final de ano, né, quanto que o município vem pagando, né, que a gente precisa fazer as formaturas, precisa fazer os eventos, e a gente vai ter esse centro do evento. Então, essa palavra é livre para isso. Voto novamente, torcer para que terça-feira que vem a gente tenha unanimidade nesse projeto, com o voto de cada um sendo respeitado. Se não for também, a gente queria sim, quer que esse projeto tenha finalidade. Como disse o nosso presidente, né? Se você só olhar o projeto, vereador Israel, já chega a brilho nos nossos olhos do que vai ser feito ali por Sabáudia. Eu tenho certeza que nós, jogadores de futebol, a diretora Rose, que tanto luta por um ginásio, né, que vai estar sobrando aquilo ali para ela, e a gente designar aí o esporte para esse novo ginásio. Então, assim, a cidade vai ficar bonita, isso não está sendo gasto, é um financiamento, assim, com a capacidade que nós pode pegar a metade, nem está pegando tudo. Então, eu tenho certeza que está sendo investido no melhor caminho nesse momento, nessa gestão. Obrigado, senhor presidente, e que segue aí a semana que vem a gente finalizar esse projeto para devolver para o executivo, continuar com a prioridade que tanto ele prometeu na eleição, né? Já foi falado lá, e ele vem cumprindo aí com o seu papel. E a Câmara precisa dar esse suporte para ele. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhores vereadores,
além de ser vereador, estou votando contra, mas estou pronto para um diálogo, estou pronto para explanar lá e conversar. Posso mudar meu voto depois disso aí, mas sem ser vereador, eu tenho uma vida em Sabáudia. Tem meus filhos que gostam de jogar bola, meus netos que gostam de rodeio, que gostam de um centro de evento. Centro de evento não é só rodeio, tem tanta coisa no centro de evento que é muito útil. Então, eu sou sabaudiense. Eu só não fui a favor de gastar 4,5 milhões para comprar terreno, financiar, endividar o município. É muito dinheiro. Então eu acho que a gente tem outras prioridades. Mas, se você, igual o vereador falou aí, que nesse terreno tem 22 milhões de investimento e muito mais coisa ali, posso mudar sim. Se o executivo fazer uma ligação, me convidar para ir no gabinete, com certeza irei explanar, pôr na mesa, presidente, ou você mesmo convocar nós, vereador, uma tarde aí, mostrar para a gente como é que funciona. Posso sim, mas por enquanto eu votei contra, e se ninguém me falar nada, e eu não ficar sabendo de nada, ficar sabendo só por aquilo que eu escutei, pode ter certeza que a segunda e terceira votação, vou continuar votando contra. Então, mas estou pronto para um diálogo. Eu sou sabaudiense. Se eu não ser vereador amanhã, eu continuo sendo sabaudiense. E amo e gosto muito da minha cidade. E tenho certeza, vereador Alex, que vou morrer aqui no meu município de Sabáudia. Já tive oportunidade de ir embora, mas é aqui que eu gosto, é aqui que eu amo. E tudo que ser bom para o meu município, pode ter certeza que eu vou estar apoiando. Obrigado, viu? Com a palavra, vereador Israel. Senhor presidente, como eu disse no começo da minha fala, que eu estou mantendo aquilo que eu fiz lá atrás, vou manter, porque eu vejo que é uma necessidade. O que eu vejo aqui, senhor presidente, nesse projeto muito importantíssimo, que faltou diálogo. Eu vi que às vezes, de repente, poderia tomar um rumo de unanimidade, mas tudo bem. Respeito, gosto do vereador Alex, a sua maneira de ser, de correr atrás, tem que ser assim mesmo, de ser você, não é uma pessoa. O vereador Paulo também manipulado por ninguém, eu também não sou. Eu achei, tinha uma facilidade, né, mais ampla a respeito, né, do que foi falado aqui, né, a gente dava a parte, queria lá atrás, como eu sonhava na época, né, de ter tudo dado certo, centro administrativo, né, tivesse colocado lá o parque industrial, depois mudou um pouco, já era faculdade, vocês lembram, é uma coisa que aconteceu, então não estou fugindo da pauta, porque está falando dos 4,5 milhões, que era para aquela finalidade, mas não aconteceu. Acredito que Moisés tinha uma visão naquele momento daquela bandeira, agora veio outro gestor, né? Entende de formas diferentes, e eu, como um vereador, que eu gosto assim de ter a minha linha, aquilo que eu fiz lá atrás, de ser favorável, continuo sendo favorável. E eu percebo também que faltou, senhor presidente, respeito Vossa Excelência, mas nesse projeto faltou, quem sabe, um pouco mais esse impasse, né? Essa porta que o presidente sempre deu a nós, esse acesso do Poder Executivo que está explanado, né, o sonho dele, a gente iria entender, quem sabe poderia ser diferente a votação, mas respeito os colegas, respeito, é isso mesmo, né, é a maneira que vocês pensou e você está certo, como a gente estava lá atrás, está aí com 3 mandatos, né, o povo acho que gostou da minha cara e estamos aqui, e a gente estava à parte, entendeu naquele momento aquela finalidade, mas mudou e vi que era necessário, foi citado pelos vereadores, um tão sonhado ginásio, né, um tão sonhado centro de evento, que eu entendi e manteve a mesma forma, a mesma propositura como eu votando favorável. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Alex. Eu acho assim, obrigado, vereador Israel, pelas palavras. Eu acho assim, igual o vereador José e o vereador Xandu falou. Se inaugurar, creio em Deus que vai ser inaugurado, eu vou estar lá mesmo. Porque eu acho que faz parte da democracia. Eu acho que levantar as questões aqui nessa Casa de Leis é o objetivo. Discutir elas nas comissões é o objetivo. Então, com certeza irei, porque eu já disse e repito, não sou contra a construção do centro de evento. Gente, eu sou um defensor da cultura, vocês me conhecem. Eu trouxe um pouquinho de cultura assim, a mais para a cidade, com a minha dança, com a minha arte. Quantas crianças que eu já ensinei idosos a dançar. Então eu sou a favor de os jogos terem uma estrutura melhor. O Hugo já tinha comentado esse projeto, mas eu falo que faltou detalhes. Se tivesse um detalhamento maior de como que seria isso ou não, porque assim, gente, a gente tem que se colocar no lugar da população que está em casa. Vai ler lá no projeto, 4,5 milhões para aquisição de um centro de eventos e ginásio de esporte.
Será que vocês acham que ninguém se perguntou assim, meu Deus, mas 4,5 milhões? Será que dá? Que tamanho que vai ser esse terreno? Quantos metros? Onde vai ser? Como que vai ser? Será que dá para construir um ginásio? Sobra terreno? Não sobra? Vai ter outra coisa? No projeto está que é só para essa finalidade. Mas se vai sobrar terreno, ótimo, com certeza. Igual o vereador Paulo disse, eu estou favorável sim a dialogar. Faço as palavras do vereador para o presidente. Se quiser só explanar entre nós, né, e expressar o que vocês já sabem sobre esse projeto, quem sabe realmente na próxima sessão a gente vota esse projeto com unanimidade. Porque jamais, eu sou professor de educação física, sou um produtor cultural, jamais que eu seria contra um centro de eventos e o ginásio. O que está discutindo hoje no projeto é apenas o valor e a finalidade do terreno, se é maior do que precisa, se tem outros projetos futuros, e está tudo resolvido. É só isso, mais nada. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Faça uso, vereador José. Obrigado, senhor presidente. Já está quase encerrando já também. Eu só vou lembrar, nessa parte que o vereador Israel comenta, a parte que o vereador Alex comenta, só que eu falo, gente, se a gente for ficar durante meses, o projeto vem para as comissões, a gente conversou pelo WhatsApp, né? A gente teve uma extraordinária. Agora, sentar com o executivo, aí tem que chamar o engenheiro, mostrar o projeto, que às vezes vai estar encaminhado. A gente precisa de tempo e correr. Quando o projeto foi indagado para 4,5 milhões e ele fala que é para a construção do ginásio e a construção sendo evento, a gente sabe que é para o terreno, mas e a obra? Fica o ponto de interrogação na população. Só que daí a responsabilidade do executivo. A gente está aprovando a aquisição para ele comprar a terra e ele vai ter que se virar para fazer a obra, não é isso? E se ele precisar da Câmara ou de nós para deputado, com o nosso orçamento, que o vereador Israel aí sempre tem uns orçamentos bons para o nosso benefício de Sabáudia, a gente vai conseguir. Ah, faltou 1 milhão, faltou meio milhão, porque se ele está pedindo essa finalidade, é porque a gente vai ser capaz de construir. A gente quer ver isso daí, né? Então, o projeto entrou, e se a gente não fosse fazer extraordinária, sentar no gabinete, explanar tudo, né, a ideia dele. Então, no mandato passado, quando veio o projeto, nenhum deles chamou nós para apresentar o projeto, porque a gente era minoria, o vereador Israel lembra? Veio lá para a gente fazer a desapropriação, e o centro de evento, ninguém sentou, ninguém, nunca chamou. Prefeito, ex-prefeito Moisés, que era o prefeito da época, combinou com a gente que quando eu sentar lá, eu vou ter diálogo com vocês. Nunca teve. Se me faz memória, me mostra uma ata que foi feita reunião com o vereador que o prefeito Moisés chamou. Não chamava. Colocava na mesa e nós se virava com os projetos. E isso que eu estou falando é verdade, o vereador Israel lembra disso. Então, a forma que o prefeito está agindo aqui não está errado, não. A gente tem que ter a cabeça, discernimento, não endividar o município, que não está. Isso aí não está endividando. Está menos que a nossa capacidade ainda. Então, eu fico feliz por isso aí, senhor presidente. E eu tenho certeza que vai dar certo. A Câmara vai ajudar o Hugo, ele veio com essa finalidade, entendeu? E ele ganhou para isso, ele vai ter que aguentar a gente ali, vamos criticar, vamos cobrar, vamos. É a Câmara, ele precisa de nós. Então, esse projeto, eu fico feliz de ser aprovado hoje dessa maneira, e vamos contar que na semana que vem a gente vai conversar novamente. Se vocês precisarem desse diálogo, vamos fazer. O gabinete está aberto, vocês sabem disso. O Hugo é parceiro e ele veio para fazer uma cidade melhor. É isso que a gente quer. Né? Na saúde, esporte, cultura e educação, o que for cabível, ele pode contar com a gente e a gente vai ver isso aí até o fim do nosso mandato. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Israel. Quando eu disse nessa Casa de Lei a respeito do diálogo, senhor presidente, quando assumiu a presidência, no primeiro dia de sessão, Vossa Excelência disse, olha, o meu mandato será com diálogo. Até nos dias de hoje, Vossa Excelência tem conduzido essa casa, pelo menos para mim, que eu sempre elogio Vossa Excelência, e se precisar do meu voto, vai ter de novo. Então, eu acredito que faltou sim, de repente, não estou dizendo que veio errado, ninguém está falando isso. De repente uma conversa, né? Eu não sei, como eu disse na minha fala no começo, de repente o prazo estava estourando, pode acontecer. Mas eu digo assim, quando vi nessa Casa de Lei, o projeto dessa altitude tem esse diálogo. Porque Vossa Excelência, o vereador José disse, o Hugo, né, tem esse impasse. Vem cá, tem outras coisas que vieram, teve, né, várias oportunidades, passa para nós. Por quê? Porque a gente tem a palavra, a gente tem argumento lá fora, que, como diz o vereador Alex, até detalhes, alguma coisa pequena, para nós é pequena, mas é o dinheiro dos munícipes sendo investido pelos próprios munícipes. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Algum dos 9 vereadores gostaria de fazer uso? Então vamos
vamos para o encerramento dessa sessão. Antes, eu gostaria de falar para o nobre colega e vereador Israel, não faltou diálogo, porque nós votamos um requerimento de urgência e foi muito corrido, né? Foi 2 dias. E confesso a Vossa Excelência que até quando o vereador Alex, que tem todo o direito, as comissões, fizeram o requerimento lá para o Executivo, eu acompanhei. E eu queria que ele sanasse a questão da dúvida, da capacidade. E daí, nesses 2 dias, eu fui lá, correr atrás também. Na verdade, eu nem tinha todas essas informações. E até agora à tarde, todos os 2 dias, eu estava aqui na Câmara. Todos os vereadores que vieram aqui, a gente discutiu bastante. Resolvemos proceder favoravelmente por conta desse benefício e por conta da gente também não ficar pagando juro. Porque, na verdade, a gente não está autorizando o prefeito a fazer um financiamento. O financiamento já está liberado. Nós só estamos pagando encargos desse financiamento. E que ele não, a única coisa que vai acontecer é que ele não vai ser destinado nem para o centro administrativo agora, no momento, porque não tem projeto, não existe projeto. Na verdade, lá atrás, até teve aquela imagem lá na frente da prefeitura, lá de projeto, mas não existiu projeto. Até, inclusive, sou aberto para Vossas Excelências, com toda certeza. Pode me ligar, pode combinar o horário comigo aqui na Câmara. Se eu tiver em serviço, eu saio do meu serviço, peço autorização para me sair do meu serviço e vir aqui resolver questões da Câmara, né, porque assumi com muita responsabilidade nesses 2 anos que foi me conferida aqui. Pode ter ocorrido a falha da minha parte? Pode ter ocorrido, sou ser humano cheio de falha. Mas se os novos vereadores ficarem em dúvida por conta de qualquer situação, pode, se for da minha pessoa, de eu explicar com toda certeza, corro com muito prazer, com muito carinho, independente da base de vocês. E eu entendi esse projeto por conta de que quando entrou parecia que seria uma capacidade para a gente pegar um financiamento. Depois que eu fui entender que já está lá e a gente está pagando encargos. Agora você imagina você ser um administrador, o vereador, vamos citar o vereador Paulo Sérgio aqui, com a sua licença, é um empresário. Ele está lá pagando encargo de um dinheiro, sabendo que ele pode investir em outro que vai gerar ali uma renda por tempo, e não descartando o projeto futuro. Porque, na verdade, esse dinheiro só está parado e não vai pagar lá enquanto não regularizar. Na verdade, a gente só vamos usar nós vamos autorizar o Executivo a usar esse dinheiro. Nesses 2 dias eu fui entender isso aí. Nós vamos autorizar o prefeito a usar esse recurso para essa finalidade agora, que está em andamento esses projetos, mas não descartando de comprar esse parque industrial. E é legal isso aí. Porque eu, como administrador, se eu estiver pagando juro com dinheiro parado, imagine, gente, sendo que a gente pode investir esse dinheiro e gerar lucro. Se tivesse acontecendo o parque industrial aqui, quem que seria a favor disso aí? Quem que seria a favor aqui de tirar do parque industrial que ia render dinheiro? Mas isso aí, essa realidade do parque industrial que está no momento, nesse decreto de desapropriação, vai demorar para acontecer. Enquanto isso, nós vamos usar esse orçamento, que eu falo para os novos colegas aqui, que é pequeno, não é a capacidade total, e que já existe financiado para a finalidade desse projeto. Nós vamos dar andamento em reunião extraordinária aprovada pelos novos colegas, para que possa acontecer mais rápido, porque nós sabemos como que é a burocracia lá em cima. Não é só esse projeto, não é só essa autorização, precisa de N funções, precisa de comprar esse terreno, autorizar pelo município, né? Tem que ter lá tudo a papelada, não é só essa, é um bolo de papel para que já possa cadastrar esse recurso lá. E através desse recurso é logo que vai ter que ser colocado mais, né? Então, eu sempre me abri aos novos vereadores, continuo dessa forma. A gente vai continuar com o diálogo, sim, né? Conversei com o executivo, conversei com a assessoria jurídica, que também se propôs qualquer momento lá, se não quiser mandar nem requerimento, pode ir lá, se precisar de algum documento, né? A não ser que tenha dados importantes, que seja só, né, para protocolar e arquivar aqui na Câmara, aí tem que ser por requerimento, né? Por conta de normas. Mas está aberto, conversei lá, está aberto, né? Não vai faltar o diálogo, vai continuar o diálogo. Eu só achei que talvez os novos colegas entendam que é um dinheiro muito alto, mas só que para ele ficar parado lá, sem finalidade, vocês não concordam comigo? Quem é administrador sabe disso. Não, mas esses 4,5 milhões vai continuar parado, vereador Alex, se não for investido. Sim, pode falar, vereador.
Vereador André, eu concordo com quase toda a sua fala. Mas a minha dúvida, por exemplo, a minha dúvida foi técnica, então não poderia perguntar, porque até a Janaína acho que não era questão da tesouraria, da contabilidade, enfim, né? Mas assim, volta a falar, a questão é só o valor que eu achei alto para que a gente tá floreando, porque já tinha o financiamento, eu realmente, que se tá pagando, como que Vossa Excelência disse o valor? 49 mil? 49 mil por mês, acho justo. E com certeza sou favorável a que faça a troca desse projeto. Que tire realmente do parque industrial e coloque em outro lugar, igual o prefeito Hugo está fazendo. Sou favorável. Estou super, 100% de acordo. O que eu estou dizendo é que ainda a gente não está falando da construção. A gente está falando apenas do recurso que está sendo transferido, né, para aquisição de terreno. E eu achei um valor alto. Né? Eu acho que a minha dúvida é essa. Só isso. Agora, de ter trocado, de não pagar esses juros, nossa, eu acho que ele está de parabéns. Obrigado, vereador Alex. Obrigado pela parte cedida, presidente. Na verdade, o vereador, ele pode fazer os questionários dele, pode votar contrário, né? É a atribuição do vereador, né? Não vai existir unanimidade todas as vezes. Mas eu acredito, gostaria, expliquei dessa forma para os nobres colegas, porque eu entendi que um dinheiro parado, que já existe, ficar parado para a gente ficar pagando recurso, imagine, é complicado. Agora a questão do valor, os nobres colegas ainda continua o papel de fiscalizador, que é o mais importante. Esse dinheiro vai ser, hoje já, em primeira votação, já foi autorizado por maioria dos vereadores. Se continuar dessa forma, vai ser autorizado, e os nobres vereadores têm a autoridade de fiscalizar, pedir documento, aonde foi gastado, não tem problema nenhum quanto a isso. Vocês vão continuar com a autoridade e o município vai ter que ceder as informações que os nobres colegas. Nós estamos falando hoje dessa autorização. Se for para ficar parado em um lugar, vamos utilizar ele. E ainda não precisa tirar a finalidade de lá. Olha que legal. Vai continuar a finalidade, o decreto continua. Enquanto não for revogado o decreto do executivo anterior, vai continuar lá, Paulo Sérgio. O sonho do Parque Industrial continua lá. Não precisa ser retirado esse decreto. A única coisa é a questão. Vamos ficar pagando juros, gente? Sendo que a gente pode já correr atrás desse projeto acontecer no nosso município aí. Os vereadores podem fiscalizar onde está sendo gasto, porque vai ser investido muito mais, eu acredito. E também a questão do Parque Industrial. É isso aí que nós estamos discutindo aqui. Nós vamos autorizar para acontecer uma obra com o recurso que está parado no momento. Então eu acredito que nas próximas sessões, né, os vereadores vão mudar de ideia e nós vamos votar por unanimidade, se Deus quiser. Com a palavra, vereador. Fazer uso. Senhor presidente, como diz o vereador Alex, hoje nós estamos comentando aqui sobre o terreno. Mas você pode ter certeza que quando vir o projeto do centro de eventos, eu vou ser a favor. Sabe o que eu vou ser a favor quando vir? Eu vejo aqui a diretora aqui, eu vejo a minha esposa aqui, diretora, elas ficam fazendo promoções, e mais promoções, e pai ajudando, e pedindo ajuda, para pagar a formatura. Quem sabe nesse centro de eventos tem um salão, um barracão grande, bonito, enfeitado, para as diretoras no futuro, não sei quem vai estar lá na época, que, como diz, a fila anda, né? E vai ter outras lá, que possa ter formatura em centro de eventos. Uma coisa que, se for perguntar hoje, é um ponto negativo, nós fazer centro de evento, é o centro da nossa cidade. Os comerciantes, se for centro de evento, nossos comerciantes, você for ali conversar, muitos deles que tem comércio, que vende as coisas, não quer, porque que ganha dinheiro nessas festas e tal. Mas eu acho que nós já estamos num porte grande, numa cidade que não é mais uma cidadezinha, nós estamos numa cidade bonita, numa cidade boa de se viver, que merece um centro de eventos, que merece um ginásio. O nosso questionamento aqui hoje, vocês que estão em casa, é a respeito do terreno, gente. Não está questionando do ginásio, do centro, isso nós estamos a favor, e nós queremos, você pode ter certeza que nós queremos. Olha que viu um projeto aqui para essa casa de lei, para fazer o centro de eventos, com certeza vai ter meu apoio. Hoje eu estou questionando e estou sendo contra, porque não veio o valor, não veio o tamanho do terreno, então eu estou questionando isso. Com certeza também esse terreno, senhor presidente,
Isso vai ter imobiliária, isso vai ter pessoas competentes para fazer, para ver valor, não é vai chegar lá, eu quero 4,5 milhões e a prefeitura vai dar, com certeza não. Eu sei que tem um monte de burocracia, né, que não é dinheiro público, não é jogado fora, tem que prestar conta de tudo. Então, só essa minha palavra. Eu quero dizer que hoje eu vou ter contra, porque um pouco de falta de esclarecimento sobre esse terreno e sobre o que vai colocar em cima desses terrenos. Mas estou pronto para um diálogo, e quando vier esses 2 projetos, e muitos mais que vêm nesse terreno, com certeza serei a favor. Obrigado. Com a palavra, vereador Israel. Senhor presidente, quando eu disse na minha fala que faltou diálogo, eu estou vendo que Vossa Excelência está fazendo isso agora. Você vê como as coisas vai conduzindo. É assim que eu disse, assim, né? O cafezinho. Vereador, nós podemos ir no gabinete, não precisa ser chamado também, não. É do povo. Você é do povo, nós somos fiscalizadores. Então eu digo assim, conforme vai explanando, uma pessoa fala, o presidente, né, que está mais a par do projeto, vai falando, vai tomando os caminhos. É esse impasse que eu disse lá atrás, que faltou diálogo. Obrigado, senhor presidente. Mas não que eu seja contra. Obrigado. A palavra continua livre? Gostaria de agradecer todas as palavras dos nossos vereadores. Obrigada, diretora Madá, pela presença. Wanda, pela presença, sempre presente aí nas nossas reuniões. Pessoal que estão assistindo aí de casa, continue nos assistindo. Estamos aqui hoje votando esse projeto. Não está sendo um projeto que vai tirar recurso da compra de nenhum terreno. Na verdade, esse recurso ele está parado. Então, recurso parado, em vez de, se fosse na conta de um particular, na poupança, ele teria estar tendo lucro. Mas como não está sendo utilizado, ele está tendo prejuízo. E nós hoje, através desse projeto de lei, nós estamos evitando o prejuízo, dando autorização para o executivo fazer esse remanejamento e essas construções. É lógico que tem toda a fiscalização de todos os vereadores, né, que queira fiscalizar, porque é assim mesmo. Toda verba pública tem que ter a fiscalização, é normal, é por isso que nós somos eleitos vereadores. Vamos fiscalizar com toda certeza. Mas é um projeto ótimo, e Sabaldi aguarda esse projeto. E o que eu conversei com o executivo, até a questão do terreno do Parque Industrial, que é lógico, quem que não quer que o Parque Industrial continue crescendo? Se um dia for revogado esse decreto e for mudado, a não ser que seja para construir outro, né, uma continuação no Parque Industrial, tem que ter uma explicação, vereador Israel, porque senão o executivo também sofre com isso, né? Isso é feito por decreto, não é os vereadores que fazem. O executivo ele vai lá e decreta. Foi decretado na gestão passada, mas não foi executado. Aí o que acontece? Fica o dinheiro parado, sem finalidade. Porque enquanto não resolver questões jurídicas, esse dinheiro fica parado. Mas o bacana é que a gente já pode usar esse dinheiro. E através dessa decisão, o vereador Paulo, e eu até gostei que o vereador Paulo falou que vai ser favorável ao centro, né, tanto o centro de evento como o ginásio de esporte, vereador Alex. Por quê? E vocês podem já votar também na outra favorável, porque você votando a gente vai estar adiantando para acontecer essa questão e vamos estar parando de pagar juros. E vai continuar o decreto lá, não vai tirar a finalidade. Então, e os nobres colegas também têm a oportunidade de estar fiscalizando aonde está sendo colocado esse financiamento, da mesma forma que nós estamos autorizando aqui hoje. Qualquer vereador tem a autoridade de, né, correr atrás de qualquer documento, requerer, ir na licitação, ver os valores e tudo mais. Então foi uma semana bastante corrida, foi aprovado pelos nobres colegas. Na próxima, talvez surgir uma reunião extraordinária, eu quero, até pretendo, conversei com a nossa funcionária jurídica dessa casa, como foi aprovado pelos nobres colegas, aconteceu essa quinta-feira. Mas dependendo do assunto, desde que não seja perca de recursos, porque se for perca de recursos a gente vai acelerar, né? Os vereadores vão entender, nós vamos correr atrás, mas desde que não seja perca de recursos, que seja um trâmite que precise de um documento e a gente consiga fazer no prazo, nós vamos fazer a extraordinária na próxima semana. Aí os novos vereadores vão fazer com todo o prazo, tranquilo. Eu gosto de respeitar prazo. Nós só fizemos quinta-feira porque foi, né, foi decidido por todos os vereadores por unanimidade,
E o regimento ele funciona dessa forma. Em algumas questões a gente pode decidir por maioria dos vereadores. Por isso está acontecendo essa sessão hoje, né, regimental, não extrapolamos prazo. Aconteceu essa discussão, mas eu acredito que os nobres colegas vão entender, né, está aberto para qualquer dúvida. O que eu souber também, que os vereadores quiserem entender, eu poderia explicar. O que eu não conseguir, eu vou correr atrás para que a gente possa sanar mais ainda algumas dúvidas, se existir. Então, completando essas palavras, agradecendo a todos, agradecendo aos nobres colegas pelas palavras e os trabalhos realizados. Em nome de Deus, declara-se encerrada essa sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 8 de abril, em horário regimental, às 19 horas da noite. Muito obrigado a todos.